Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula do nosso curso de eletricidade básica, tá? Nessa aula nós vamos ver os conteúdos de eletrostática. Bom, ao longo desse curso nós vamos ver tudo que rege os fenômenos elétricos, tá? Desde aí da eletrostática, que são os fenômenos envolvendo cargas paradas, tá, em repouso, até os fenômenos de eletrodinâmica, que são quando os fenômenos elétricos, quando as cargas estão em movimento. E aí, ainda nesse curso, nós vamos ver um pouquinho como manusear equipamentos de medida elétrica e utilizar, então, fazer uma análise completa em circuitos elétricos de corrente contínua, tá? E aí, posteriormente, ao longo do curso, vocês vão estudar sobre circuitos de corrente alternada, tá bom? Bom, eu começo a nossa disciplina falando um pouco das potências da base 10, tá? Nós vamos usar bastante, porque o que acontece? Quando nós falarmos de estrutura da matéria, né, do que compõe a corrente elétrica, vamos estar falando de partículas subatômicas, ou seja, coisas muito pequenas. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos começar a falar aqui de transmissão de energia, potência elétrica, numa cidade inteira, enfim, que aí são ordens de grandeza muito grandes. Então, para facilitar, para não ter que escrever toda hora números muito grandes, usamos as potências de 10. As potências de 10, elas têm a vantagem que você não muda o módulo do número, mas você só muda a ordem de grandeza. Eu recomendo vocês pegarem muita prática com isso, porque vai ser muito útil na carreira de vocês. Então, por exemplo, expoentes positivos, 10 a 1, quer dizer que eu vou replicar o 10 uma vez. Então, é igual a 10. 10 a 2 é 10 vezes 10, duas vezes o número 10. Então, é 100. 10 a terceira é 3 vezes o número 10. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, note que se você for aumentando cada vez mais o número, o expoente, você está, na verdade, aumentando o número de zeros, tá? Então, quando escrever 10 elevado a 20, quer dizer que é o número 1 seguido de 20 zeros. E assim por diante, tá? Então, quando o n é positivo, você está cada vez mais aumentando o número de zeros à direita, tá? Quando for 10, qualquer número elevado a zero é 1. Então, lembre-se aqui, qualquer número diferente de zero que esteja elevado a zero, tá? O resultado vai ser 1, acho que não tem segredo nenhum. A questão aqui é quando o expoente é negativo. O expoente negativo menos 1 significa o recíproco. Então, significa 1 dividido por aquele 10 no expoente, tá? Então, você vai reparar aqui que você começa a andar com a vírgula para a esquerda, ou seja, você está diminuindo o número. Então, notem, 10 a menos 1, eu vou pegar o número 1 e andar uma casa para a esquerda, então vai ficar 0,1. 10 a menos 2, eu vou andar duas casas para a esquerda. Fica 0, então eu vou ficar 1, 2, 0,01. 10 a menos 3, 1, 2, 3, 0,001. E assim sucessivamente. Então, cada vez mais que o número for negativo, você está andando com casas para a esquerda do 1, tá? E aí, notem que interessante, então. Números positivos, você anda casas para a direita. Números negativos, você anda casas para a esquerda. Num caso, você está aumentando o número, no outro, diminuindo, tá bom? Isso daqui vai ser útil, as potências de 10, porque nós vamos representar ao longo desse curso vários tipos de grandeza física relacionadas com a eletricidade. E na física, nós representamos uma grandeza, né, que ela vai descrever um fenômeno por um número e uma unidade de medida. Então, por exemplo, 1 metro, 2 quilos, tá? 1 ampere, e assim sucessivamente. Pouquíssimas unidades não vão ter pouquíssimas grandezas físicas não vão ter uma unidade, tá? São grandezas adimensionais, mas são casos à parte. A grande número mesmo, então, vem acompanhado de um número e uma unidade. E aí notar também que, principalmente, nós vamos discutir ao longo desse curso sobre as questões de laboratório, que também, quando você faz medidas, você tem uma faixa aí de incerteza na medida, que é natural dos seus instrumentos de medida, tá bom? Mas isso daqui a gente vai falar mais na aula sobre laboratório, as práticas laboratoriais. Outra coisa é a questão da notação científica. Isso daqui na parte elétrica é muito importante, porque, notem, às vezes você vai lidar com dispositivos eletrônicos muito pequenos. Então, para você escrever um número muito grande, 1000, 2000, fica complicado. Então, muitas vezes você usa a notação científica, que é representar um valor, um número A, tá? É um número de 1 a 9, tá?
vezes uma base 10 aqui elevado a b, tá? E aí o b é a ordem de grandeza. Então, por exemplo, para representar 1 milhão, você consegue representar 1 vezes 10 a nona, tá? E aí você diminui o número de caracteres, tá certo? Então, a notação científica, ela é útil também para você fazer as contas de forma mais rápido, tá? E eu recomendo vocês pegarem muita prática com isso. Ao longo do curso, a gente vai estar trabalhando com elas e vai ficar bem mais fácil, tá? E aí chegamos ao sistema internacional, que acontece o seguinte: antigamente todo mundo tinha uma. Cada povo tinha sua unidade para medir as coisas. Isso era muito confuso quando você comparava um no outro. Então, teve uma conferência de pesos e medidas, né, lá na França, que aí eles definiram 7 unidades fundamentais que seriam as bases de toda a física, e aí todas as outras unidades de medida você construiria a partir delas. São elas o comprimento em metro, tá? Então, a área, volume, você constrói a partir disso. Massa em quilograma, não é em grama, é em quilograma, tá? O tempo em segundos, não é dias, não é horas, tá? Então, todos esses são suplementares, você constrói a partir de segundo. Corrente elétrica em ampere. Temperatura em Kelvin, uma quantidade de substância em mol e intensidade luminosa em candela, tá bom? Então, a partir dessas 7 unidades, você constrói todo o seu, qualquer unidade que a gente vai ver aqui nos fenômenos elétricos, tá? E outra coisa também é a questão dos prefixos métricos, que isso daqui vai aparecer bastante e nós usamos isso daqui cotidianamente, que ainda nessa forma de potência ainda é muito caractere. Imagine um dispositivo da ordem de nanômetros, você não consegue imprimir ali, tá? Então, o que você faz? Em vez de imprimir, por exemplo, um fator de 1000, que tem 4 caracteres, você vai escrever 10 a terceira, que tem 3. Mas ainda está grande, então o que você faz? Você coloca um símbolo representando o fator 10 a terceira, que é o K. Isso daqui a gente usa bastante quilômetro, 1000 metros, quilogramas, 1000 gramas, tá? Então, esse casinho aqui é um fator de 1000, é o quilo. Um fator de 1 milhão, né? Ele é o mega. Fator de 1 bilhão é o giga. E aí você vai para o tera, peta, hexa e aí por diante, tá? Se você quiser diminuir, prefixos que diminuem as coisas, você tem o mili, 10, a milésima parte. O micro, a milionésima parte. Aí você tem o nano, a bilionésima parte, depois o pi, tá bom? Então, notem que, geralmente, esse prefixo ele vai vir acompanhado da respectiva unidade de medida, tá bom? E aí é só você notar, então, quando você vê essa unidade, esse prefixo, você tem que colocar a potência ali nas suas contas, tá bom? Ao longo do curso, isso vai ficando mais claro para a gente. E aí, então, depois de fazer essa pequena revisão sobre a física, né? Agora nós entramos, então, de fato, estudar a eletricidade. E aí vem a questão, onde nós encontramos fenômenos elétricos, tá? Antigamente, o homem, ele baseava os fenômenos elétricos, né, como obras de Deus, durante tempestades, atritando uma pedra na outra, enfim, tá? Com o passar do tempo, o homem foi sendo capaz de manusear esse tipo de fenômenos elétricos, ele viu que estava presente não somente na natureza, né, mas no nosso próprio corpo, enfim, tá? E aí, com isso, quando ele aprendeu a manusear a eletricidade, então o nosso estilo de vida mudou drasticamente, tá? Mas para entender o que causa a eletricidade, né, que são as cargas elétricas, temos que recorrer aos modelos atômicos. Nós vamos ver isso somente superficialmente, mas vocês devem lembrar, né, que desde lá da Grécia Antiga, o homem já começou a pensar sobre a estrutura da matéria. Então, ele começou aqui com, desde a teoria dos 4 elementos, né, de Aristóteles, que qualquer coisa no mundo seria composto por 4 elementos, água, ar, fogo e terra, né, cada um com seu lugar natural. Depois veio a teoria atômica, né, de Demócrito e Leucipo, e depois ela ficou ainda esquecida e ela só foi, isso aqui ainda é antes de Cristo, isso aqui só foi revisitado no século XIX, e aí o John Dalton propôs seu modelo de esfera de bilhar, que o átomo seria uma bolinha de bilhar de esfera rígida e indivisível. Isso ainda deu
corroborava muito bem com algumas coisas de química, né? Mas aí, no finalzinho aqui do século XIX, lá o Thomson percebeu aí que existia uma carga negativa, né? Que a gente chamou de elétron, e aí você teve esse modelo de Putin de passas, tá? Mas ainda assim não era um modelo totalmente compreendido, porque não batia totalmente com as experiências. Então, lá no século XX, já o Rutherford fez seu modelo planetário, um modelo nuclear, onde toda a massa do átomo estaria localizado no núcleo e os elétrons orbitariam em volta dele, tá? Mas ainda assim não era um modelo totalmente de acordo com a física clássica, e aí vem o Bohr e depois o Sommerfeld, enfim, e aí começa os modelos semiclássicos e modernos do átomo, tá bom? Só que aí, no interim dessa disciplina, né, nós vamos estudar o modelo de Bohr. Por quê? Porque ele é um modelo, ele é semiclássico, e ele é o que melhor se adapta, ele consegue explicar todos os fenômenos que a gente vai ver de eletricidade, tá bom? Modelos mais elaborados do modelo atômico, né, eles já não trazem tanta contribuição positiva para quando a gente for analisar os dispositivos eletrônicos, né? Então, o modelo de Bohr para a gente é suficiente. Basicamente, aqui, o núcleo, então, ele vai ser formado por prótons e nêutrons, tá? Prótons com cargas positivas, nêutrons com carga nula, e você vai ter uma eletrosfera aqui, onde os elétrons orbitam com carga negativa. Como o átomo é neutro, então o número de prótons é um número igual ao número de elétrons, e o detalhe aqui é que as órbitas são quantizadas, né? Então o elétron ele só pode rotacionar em torno do núcleo em uma órbita muito bem definida, e cada órbita ele recebe um nome e tem uma quantidade específica de elétrons que pode suportar. Então as camadas são chamadas de KLMNOPQ. E aí, aqui não dá para ver, né? Mas em muitos casos, se você pegar uma lupa e ampliar, você consegue ver que algumas dessas órbitas têm subníveis, e cada subníveis nós chamamos de SP, D e F. E aí nota, então, que cada camada e cada subnível consegue agrupar uma quantidade máxima de elétrons, então nós conseguimos então fazer toda aquela popular essas camadas, né, usando a teoria do octeto, tá? E aí o que é importante é que a última camada, de acordo com a teoria do octeto, ela tem que ter 2 elétrons, né, no caso do hélio e do hidrogênio, ou 8 elétrons para os demais átomos, tá? E aí o que acontece? Então, como o átomo ele tende a ser mais estável com 8 elétrons, então ele tende a fazer ligações químicas, tá bom? E aí essas ligações químicas desses elétrons de valência, né, que está aqui mais para fora, é que vão determinar as propriedades elétricas do material, tá? E um outro fato importante aqui é que o elétron também ele pode realizar saltos entre órbitas, tanto para uma órbita menor quanto para uma órbita maior. Esses saltos envolvem transferências de energia, então para ele descer para uma camada menor ele precisa emitir energia, tá? Ou para ele subir para uma camada maior ele precisa absorver essa energia. E é essas transições que a gente consegue então também vislumbrar e analisar dispositivos óptico-eletrônicos, né, que emitem luz ou absorvem luz, tá bom? Mas no nosso curso aqui nós vamos focar mais em outros tipos de dispositivo, tá? Bom, então, como eu falei, o átomo, então, ele tem os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons, eles estão ligados no núcleo fortemente junto com o nêutron. E quem faz as ligações químicas são os elétrons. Então, o elétron, ele vai ser o protagonista nosso aqui no termos de propriedades elétricas, tá? Então, nós vamos primeiro agora analisar a eletrostática, que lida quais são os efeitos elétricos de uma carga em repouso, tá? Por que acontece? Quando eu tenho uma carga em repouso, eu tenho fenômenos elétricos. Quando eu tenho uma carga em movimento, eu vou ter fenômenos elétricos e também fenômenos magnéticos, tá? Mas isso fica para outro momento do curso, vocês vão estudar. Então, aqui vamos começar a estudar o que acontece quando a carga está em repouso, tá? Primeiramente, uma partícula carregada, ela tem uma propriedade que é a carga elétrica. Os físicos aí não sabem muito bem definir o que é, a gente sabe que é uma propriedade intrínseca da matéria, a gente sabe que ela existe porque podemos medir os seus efeitos, tá? Mas é o que vai dar aí o start para todos os fenômenos elétricos. A unidade fundamental aqui é Coulomb, tá? Então, notem, ao longo do curso a gente vai ver vários tipos de unidades de medida. A primeira delas, então, é a carga elétrica, é Coulomb, tá?
E aí a carga elétrica ela vai ter três propriedades. A primeira delas é que ela é quantizada, ou seja, o mínimo de carga elétrica é a carga elétrica fundamental E do elétron, tá? E aí eu chamo aí de, ela tem um valor constante de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então qualquer corpo carregado, ele é um múltiplo inteiro dessa carga do elétron. O múltiplo inteiro que significa? Eu vou carregar um corpo com 1, 2, 3 elétrons ou eu retiro 1, 2, 3 elétrons, tá? Então eu posso escrever que qualquer corpo carregado Q, ele é um número inteiro vezes essa carga do elétron. Ele pode ser um número muito grande, eu posso colocar 1 bilhão de elétrons, mas a ideia é, eu nunca vou colocar meio elétron, tá? Ou vou retirar meio elétron de um corpo, tá bom? A polarização é no sentido que existem cargas positivas e negativas. É diferente da massa, que a gente considera somente massa positiva. E, por conta disso, nós vamos ter dois tipos de interação, que é atração ou repulsão. Tá? É diferente também da gravidade, que a gravidade clássica, né, a gente considera que somente tem atração entre objetos massivos. E aí a conservação, ela acontece no sentido assim, se eu pegar um saco de 50 elétrons e distribuir numa sala, por exemplo, né, fazer vários processos de eletrização, eu vou ter minha carga distribuída. Mas se eu somar todas aquelas cargas globais, eu vou ter sempre a carga igual à carga inicial. Ou seja, eu nunca vou criar e nem vou destruir um elétron, tá bom? Então, a conservação significa que a carga inicial é igual à carga final de qualquer tipo de processo de eletrização que ocorrer. Bom, como eu disse, o que vai participar ali da transferência de carga, ligações químicas no átomo de Bohr são os elétrons, tá? O próton ele não faz, ele fica ligadinho no núcleo lá. Então o que acontece? Eu posso transferir elétrons de um corpo para outro, de um átomo para outro, tá? Isso é fácil de fazer. E aí nós temos então alguns processos, nós conseguimos fazer isso manualmente, não de forma natural, por intermédio das ligações químicas, mas manualmente. E aí tem algumas nomenclaturas importantes. Quando um corpo tiver com uma carga Q positiva, ou seja, maior que zero, lembre-se, a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Se o corpo está positivamente carregado, quer dizer que ele tem excesso de prótons, ou seja, falta elétrons, tá? Ele perdeu elétrons, então ele ficou com mais prótons. Se ele tiver com uma carga Q negativa, quer dizer que ele recebeu mais elétrons, então ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Gravem essas nomenclaturas que é muito importante. E aí nós temos três tipos de processo de eletrização. O primeiro era o atrito. O atrito é comum para a gente, né? A gente pega uma barra de vidro, um pano de seda, esfrega um no outro e esse ato de esfregar vai transferir cargas entre eles. Eu vou ter um corpo carregado positivamente e um negativamente, tá? Uma eletrização por contato é o seguinte: eu tenho um objeto neutro e um objeto carregado. Então eu deixo os dois, eu toco os dois, tá? Quando eu tocar, a carga elétrica aqui, ela vai se distribuir ao longo do corpo inteiro, tá? E aí quando eu separar, eu vou ter metade da carga elétrica original dividida entre os dois corpos, tá? Notem, aqui eu tinha dois objetos neutros, no final eu tenho dois objetos com cargas iguais e opostas. Aqui eu tenho um objeto neutro e um carregado. No final, eu vou ter dois objetos carregados com a mesma polaridade de carga, só que metade da carga inicial, tá? E metade em cada um. E aí, quando eu somar, eu ainda preservo a conservação de carga, tá? E aí eu tenho o terceiro processo, que é o indução. Indução é você carregar um corpo sem tocar nele, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um corpo carregado B e um corpo neutro A. Então, eu só vou aproximar o corpo B do corpo A. Como ele está negativamente carregado, eu vou induzir aqui algumas cargas, né? De cargas opostas. E aí, com isso, depois eu toco no objeto, eu descarrego esse objeto localmente, né? Essa carga aqui. Então, eu vou ficar aqui inteiramente com cargas positivas. E no final, aí eu tiro aí essa ligação do terra, eu tenho um corpo carregado positivamente. Então, notem, a ideia é assim, eu tenho um corpo neutro, um corpo carregado, eu induzo cargas localmente, cargas opostas desse lado, e aí outras cargas ficam do outro lado. Então, nesse caso,
eu tenho um corpo A negativamente carregado, eu vou induzir localmente aqui cargas positivas no corpo B e do outro lado eu vou ter cargas negativas, mas globalmente o corpo B ainda está neutro. Aí eu vou fazer um aterramento ou eu toco com o dedo aqui. Então essas cargas negativas elas fluem, tá? Saem do corpo. E aí com isso eu desfaço o ligamento e afasto o corpo A. Então eu só vou ter essas cargas positivas distribuídas ao longo do corpo, então eu vou ter um corpo carregado, tá? A ideia aqui é que você consegue então carregar um corpo sem tocar nele o corpo carregado, tá? Bom, e aí nós temos essa série triboelétrica, ela é usada para definir materiais condutores e isolantes elétricos, principalmente quando você está atritando dois objetos, tá? É uma tabela empírica, é só para você saber, quando você atrita dois objetos, quem vai ficar positivamente carregado e quem vai ficar negativamente carregado. Por exemplo, se eu atritar lã e madeira, a lã vai ficar positivamente carregada e a madeira negativamente carregada. Se eu atritar pele humana é, e o poliuretano, esse vai ficar negativo e esse positivo. Então a série triboelétrica ela é útil para você saber quem que vai perder, quem que vai ganhar em duas situações diferentes, tá certo? Isso aí tem a ver com a tendência de liberar elétrons, com a ligação química, enfim, tá? Aí nós temos um outro fenômeno importante aqui na eletrostática, que é a interação. O que vai causar o movimento de cargas é a interação entre as cargas, que nós chamamos então de força elétrica. Aqui na força elétrica, a unidade vai ser Newton, né? Porque tudo que envolve forças são em newtons. Mas vamos seguir a lei aqui do Charles Auguste Coulomb, que ele fala o seguinte: quando eu tenho duas cargas separadas por uma distância d, a força elétrica, então, ela vai ser proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, e eu vou ter uma constante eletrostática aqui para igualar esses valores, tá? Então, essa constante eletrostática ela vai ter um valor aproximadamente de 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Lembrar que a distância tem que estar em metros, porque eu estou trabalhando no sistema internacional, tá? Isso aqui pode aparecer em centímetros e milímetros, sempre trabalhe com metros, e aí você vai ter, então, fazendo a conta, uma força em newtons. A força ela é uma grandeza vetorial que a gente fala, então você precisa de um módulo, uma direção e sentido. O módulo você calcula por essa equação, a direção é sempre a reta que une entre as duas partículas, então aqui eu tenho duas partículas de carga oposta, a direção é sempre a linha que une elas. No caso de cargas de sinais iguais, ó, eu tenho a linha que une entre elas, vai dar a direção, e o sentido vai depender das cargas. Se forem cargas opostas, é atração. Se for cargas iguais, eu tenho repulsão, então o sentido aqui do para ação e reação é oposto, tá bom? Então, fazendo isso, você consegue caracterizar totalmente o vetor força elétrica, tá? Mas aí tem uma grandeza ainda mais fundamental, foi definida aí por Faraday, que é o campo elétrico. A interação elétrica entre duas cargas, eu preciso de duas cargas, uma interagindo com a outra. Mas a ideia aqui é o seguinte: se eu coloco somente uma carga no espaço, essa carga ela vai de alguma forma modificar topologicamente seu espaço à volta, e nós chamamos essa modificação de campo elétrico, tá? E o campo elétrico de uma partícula pontual, então ela vai depender da carga fonte, do inverso do quadrado da distância que eu estou considerando, né? E do casinho. E aí notem, a unidade então é Newton por Coulomb ou volt por metro, tá? E aí nós usamos algumas linhas para denotar essa direção do campo elétrico. Então, é convencionado que se a carga for positiva, as linhas de campo elas saem radialmente. Se for negativa, elas chegam radialmente na partícula, tá? E qual que é a importância do campo elétrico? Eu tenho um espaço em minha volta, eu coloco uma partícula, ela de alguma forma vai modificar o espaço à volta. Quando eu colocar uma segunda partícula, ela vai sentir esse campo elétrico e vai produzir uma força elétrica. Então, o campo elétrico ele é o intermediador da força elétrica, tá? E nós vamos ver mais para frente, né, que o campo elétrico ele que retém a energia elétrica, principalmente em capacitores, tá bom? Bom, aqui é só uma informação a mais, né, que aquela constante K
nós podemos relacionar com uma constante ainda fundamental, né, que é a permissividade elétrica do vácuo, que a gente considera o quanto que o vácuo permite o campo elétrico passar entre ele, tá? Isso daqui foi definido por Gauss, que foi um prodígio da matemática, mas esse ε0 aí a gente considera aproximadamente 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, tá? E aí é o seguinte, então, ele é uma grandeza que denota o quanto que o campo passa no espaço, né, atravessa o espaço, e aí a gente vê então que o campo ele vai armazenar essa energia, e quando tem uma interação entre duas partículas, esse campo interage com a carga da outra partícula, formando a força, tá? E aí, quando eu tenho força, então eu vou começar a ter movimento, que aí é o tema da próxima aula. O que acontece quando eu tenho partículas em movimento, tá? Quais são os fenômenos elétricos, tá bom? Bom, a aula que vem a gente vai ver em mais profundidade, né, as relações de potencial, de resistência e tal, mas é só para mostrar para vocês, quando a partícula se move, eu defino então uma grandeza chamada corrente elétrica, que é pegar uma seção transversal do espaço qualquer e contar quantas cargas passa por unidade de tempo, tá? Então é o fluxo de cargas por tempo. Então, a unidade da corrente elétrica é ampere, tá? Então, sempre quando chegar o I aqui, ele é ampere, e o tempo eu vou usar em segundos, tá certo? E aí, notem que nós podemos relacionar outra unidade de medida aqui, que é a densidade de corrente. Nós não vamos usar essa equação aqui no nosso curso, mas ela é uma equação mais local, tá? Porque a corrente elétrica, se eu pegar um dispositivo, né, um fio de uma seção transversal qualquer e começar a quantificar quantas cargas passa no tempo. Mas muitas vezes eu quero saber o fluxo, ou seja, a densidade de cargas que passa por unidade de tempo. E aí eu tenho então a densidade de corrente, tá bom? Mas isso fica para outros assuntos posteriores. E aí também lembrar que essa corrente elétrica, ela pode ser, nós podemos produzir ela no circuito elétrico de duas formas. De forma contínua, né, ela tem um valor só, ou de forma alternada, ela vai subindo e descendo por picos, tá? Isso daí vai dar origem a dois tipos de tecnologias diferentes, né, que é circuitos de corrente contínua e circuitos de corrente alternada. Apesar da física ser bem semelhante entre os dois, as aplicações e dispositivos são totalmente diferentes. Nesse curso, a gente vai focar principalmente em corrente contínua, tá? Corrente alternada vocês vão ver posteriormente no curso, tá certo? Pessoal, então para terminar a aula, eu separei alguns exemplos bem interessantes para a gente analisar alguns efeitos. Então, ó, primeiro, eu tenho 4 esferas iguais, isoladas uma da outra, eu tenho 3 delas, A, B, C, estão neutras e a quarta tem uma carga Q. Aqui eu chamei do corpo A, tem uma carga Q e as 3 estão neutras, mas o resultado é semelhante. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou tocar primeiro o corpo A e B. Toquei, a carga Q ela se distribuiu nos dois corpos e separei entre eles. Quando eu separo, vai ficar metade da carga em cada corpo. Então, o C e D continuam neutros, mas o A e B, a carga se dividiu na metade. Depois eu vou juntar A e C, e aí, novamente, eu vou ter o Q sobre 2 vai se distribuir ao longo de todos os corpos, depois, quando eu separar, vai se dividir na metade. Então, eu vou ter Q sobre 4 no corpo A e no corpo C. Tá? E o corpo D continua neutro. Aí eu vou juntar, então, o A com o D. O Q sobre 4 ele vai se distribuir, depois vai se dividir na metade, tá? Então, no final das contas, eu vou ter no corpo D ou no corpo A, né, uma carga, a oitava parte da carga inicial, tá bom? Então, notem aqui que eu estou envolvendo eletrização por contato e eu estou incluindo aqui também a conservação de carga elétrica, tá? Agora esse daqui, ó, eu quero saber a intensidade da força de repulsão entre duas cargas. Elas têm 1 coulomb, tá? Elas estão situadas no vácuo, a 1 metro de distância, e eu quero saber a força entre elas. Então, quando eu quero saber a força, eu vou usar a lei de Coulomb. A constante eletrostática está aqui. Cada carga tem 1 coulomb e elas estão distantes aí de 1 metro. Então, eu vou chegar, então, que a força, né, é da ordem de 10 a 9 newtons, tá? É uma força muito intensa. E
E vocês vão ver também que isso é uma característica da força eletrostática, que ela é uma das forças mais fortes que a gente tem na natureza, tá? Outro exemplo, eu tenho, então, um corpo inicialmente neutro, ele é eletrizado com uma carga de 32 microcoulombs. Eu quero saber quantos elétrons são retirados do corpo, tá? Então, notem, a carga aqui do corpo é positiva, então quer dizer que ele perdeu elétrons. E notem aqui que eu tenho um micro, e aí vocês vão lembrar que um micro vale 10 a menos 6. Então, eu vou usar a quantização de carga, né, para descobrir quantos elétrons equivalem a essa carga. Eu sei a carga total e eu sei a carga de um elétron, tá? Fazendo essa continha, e aí vocês podem fazer na calculadora com calma, eu vou chegar numa ordem aí de 10 a 13 elétrons, ou seja, é muito elétron que eu preciso tirar do corpo para ter essa eletrização de 32 microcoulombs, tá bom? Então, notem aí que a carga do elétron é muito pequena. Agora, esse último exemplo, esse exemplo é interessante para a gente saber as ordens de grandeza da força elétrica e gravitacional. Eu tenho um átomo de hidrogênio, né? Ele é composto por um próton e um elétron. A distância entre os dois é da ordem de 5,310 a menos 11 metros. Eu tenho a massa do próton, a massa do elétron, constante de gravitação. Primeiro, eu quero saber a força de atração gravitacional. Eu não citei aqui, mas a força de atração gravitacional, ela é dessa forma aqui. É a constante G, a massa, o produto da massa dividido por d ao quadrado, tá? Então, o importante aqui é vocês não são as contas em si, tá? Mas a ideia é a seguinte: vejam como eu tenho várias séries de potência, né? Ordens de potência. Se você fizer essas contas, você vai chegar numa força de interação gravitacional entre o elétron e o próton da ordem de 10 a menos 47 newtons. É um valor muito pequeno, tá? Agora, se eu for calcular a força de atração eletrostática, eu vou usar a lei de Coulomb. Eu vou ter agora aqui a constante K, a distância entre eles se mantém, o produto das cargas, tá? Novamente aqui, as contas em si não são importantes, você pode revisar depois, mas eu vou chegar aí da ordem de 10 a menos 8 newtons. Se eu comparar os valores, eu vou chegar aqui, a força eletrostática, ela é maior que a força gravitacional aí da ordem de 10 a 40 newtons quase. Ou seja, nós chamamos na natureza, né, que a força gravitacional ela é uma das mais fracas que acontece. Ela só tem relevância quando você está falando de coisas muito grandes, de planetas, de galáxias, tá? Mas quando está tratando do mundo natural, do mundo atômico, a força eletrostática é muito grande. Então, praticamente, a gente desconsidera aí a força gravitacional, tá certo? Pessoal, então essa foi a primeira aula nossa. Espero que vocês tenham entendido. A aula que vem a gente vai começar, então, a analisar circuitos a partir da corrente elétrica, tá bom? Obrigado e até a próxima.